Queridos amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos aqui já deixar a palavra de Deus, tá? Aquilo que eu sempre peço, o seu compartilhamento, se você já é inscrito, né? E o teu joinha, se você ainda não é, se inscreva, tá bom? E também compartilhe e deixe o seu joinha, ok? Bom, como eu havia prometido, eu vou falar para vocês hoje sobre a diferença entre Judas e Pedro, né? Judas Iscariotes. Os dois eram discípulos do Mestre, eram discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Os dois cometeram erros, não que os outros não tenham cometido, mas o Judas e o Pedro, eles são aqueles que a Bíblia mais assim destacam, né? Aqueles que a Bíblia mais falam deles, né? E a diferença do Pedro e do Judas é igual à diferença entre Davi, o rei Davi, e o rei Saul, né? Aconteceu a mesma coisa no Antigo Testamento, né? Os dois cometeram erros. Mas qual que é a diferença, talvez você me pergunta, de um para o outro? Simples, meu amigo e minha amiga. Deus, Ele conhece e Ele preza a intenção que existe no coração. Eu não estou aqui querendo justificar o erro do Davi e nem o erro do Pedro. Só que tanto Davi quanto Pedro, eles tinham um coração voltado a Deus, né? Você vê que a Bíblia, ela não esconde, né, os erros dos homens de Deus, né? Ela não esconde. Por quê? Para nos mostrar que eles também não eram perfeitos, né? Como a gente aprendeu no vídeo anterior, a gente tem que manter uma vida com Deus, a gente tem que procurar ser cheio do Espírito Santo, para que a gente consiga ficar firme na presença de Deus. Por quê? Nós somos sujeitos, né, às tentações, aos erros. E o Pedro e o rei Davi não foi diferente, né? Você pode ver que o pecado de Davi cometeu bem mais pecado do que Saul, né? O Davi, ele adulterou, além dele ter adulterado, ele cometeu homicídio, né? Que foi matar o marido de Betsabá, e mentiu também, né? Tentando consertar o seu erro, acabou omitindo, mentindo, né? Então, tanto Davi quanto Pedro, ele cometeram erros. Mas o Davi e o Pedro, eles tinham um coração voltados a Deus, né? Eles erraram, caíram no erro, né? Mas eles tiveram um coração arrependido, né? Eles acabaram caindo, o pecado cegou o Davi, né? Mas ele se arrependeu, ele tinha um coração voltado para Deus. Independentemente se a gente tem os nossos erros, mas Deus, ele conhece o nosso coração. E se a gente se arrepende, se humilha, e se volta para Deus, o que é o arrependimento? O arrependimento é quando você sente nojo daquele pecado e você o deixa. Você pede perdão, confessa e não pratica mais. Coisa que nem o Judas e nem o Saul fizeram. Por isso que existe a diferença deles. O rei Saul, ele reconheceu o erro, mas não deixou.
O Judas, depois que ele traiu Jesus, ele reconheceu o erro, né? Mas o Judas, ele não se arrependeu, foi tomado de remorso. Ele preferiu tirar a própria vida, deixou o orgulho falar mais alto e se enforcou, né? O Saul também foi a mesma coisa. O Saul, ele foi tomado de remorso. Ele nunca reconheceu, né, que estava errado. Pode ver que ele sempre quis justificar o seu erro, né? Sempre quis justificar o porquê que ele havia feito aquilo, né? O porquê que ele estava fazendo aquilo. Ele sempre arrumou alguém para colocar a culpa, né? Ou quis inocentar-se a si próprio, né? O Judas, ele também foi tomado de remorso. O que ele fez? Em vez dele se humilhar para Deus, eu creio, meu amigo e minha amiga, piamente nisso, que se Judas, depois da traição, tivesse se arrependido, porque antes ele não poderia se arrepender, tá? Porque as escrituras tinham que se cumprir, né? Então, se o Judas tivesse se arrependido antes, a escritura não ia se cumprir. Mas depois da traição, se o Judas houvesse se arrependido, Jesus teria sim o perdoado, como fez com Pedro, né? Jesus falou para Pedro, falou assim para ele: você vai me negar. E o Pedro o negou, né? Mas o Pedro se arrependeu. A Bíblia diz que ele chorou amargamente e se arrependeu, se tornou um grande pregador, o líder da igreja da época. Eu me identifico muito com Pedro, sabe? Existe a diferença entre você querer viver no erro e você errar sem querer errar. Existe a diferença entre a gente, às vezes, cometer um erro porque a gente não tomou cuidado, às vezes a gente não vigiou, mas existe a diferença entre a gente gostar de viver no erro. O Judas, tanto o Judas quanto o Saul, eles gostavam do erro. Porque mesmo antes da traição, o Judas, ele roubava, ele era bandido, ladrão. O apóstolo, o evangelista João, até o evangelho segundo João, até fala isso, que o Judas, ele roubava, ele pegava do dinheiro que tinha. Então, ele já era um mau caráter por natureza, vamos falar no português claro, igual o Saul, já era mau caráter por natureza. Agora, diferente do Pedro e do Davi, diferente do Pedro, né, e o Davi, os dois, tanto Pedro quanto o rei Davi, eles eram sinceros diante de Deus. Tinham seus erros, tinham as suas falhas, mas eles se arrependeram e se voltaram para Deus. Tanto que o rei Davi, ficou reconhecido como o homem segundo o coração de Deus. O Pedro, o que Jesus se referiu a Pedro? Jesus falou para Pedro: Pedro, o que você falou foi de Deus. E sobre o que você falou, eu vou edificar a minha igreja, sobre essa palavra. E o Pedro, ele foi chamado para ser o líder da igreja, né? Ele foi chamado. Então, você vê que Deus, ele conhece a intenção do coração de cada pessoa. Meu amigo e minha amiga, Jesus conhece os nossos erros e qualidades. Só que Deus, ele conhece também o nosso coração sincero e verdadeiro diante dele. Se você é uma pessoa que comete erros, mas você é uma pessoa arrependida, você não quer viver no erro, você quer todos os dias se consertar com Deus,
abandonar aquilo que não presta, é uma pessoa que todos os dias olha para si mesmo, né, e reconhece o seu erro e todos os dias tem o desejo de se consertar, pode ter certeza, e não ficar errando, pode ter certeza que Deus, Ele é contigo, tá? Assim como foi com o Pedro e também como foi com o rei Davi, tá? Então, olha o que a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 22, o verso 31. Eu acabei esquecendo de anotar o outro versículo, né, que fala de Judas, mas vai dar tudo certo, né? Mas lá em Lucas, capítulo 22, verso 31, olha o que Jesus fala para o Pedro, né? Diz assim, ó. E disse, pois, Jesus, né? Simão, Simão, eis que Satanás tem procurado te peneirar como trigo. Verso 32. Mas eu orei por você, para que a tua fé não desfaleça. Quando você se converter, você fortaleça, né, os seus irmãos. Então, Jesus sabia que o Pedro aqui, meu amigo e minha amiga, ele não era convertido. O Pedro ainda não conhecia Cristo. E mesmo assim, Jesus falando isso para Pedro, Pedro foi capaz de bater de frente com Jesus, né? Foi aonde que Jesus falou, Simão, você vai me negar, né? E a gente sabe o que aconteceu, né? Diferente do Judas, eu esqueci de anotar aqui, mas lá em João capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, no versículo 27, se eu não me engano, tá? Você pode ler João 13, pega o 27, tá? João 13, 27. Que o Judas, ele acabou de comer o pão, ele acabou de pegar o pão, e a Bíblia diz que o Satanás entrou nele. E Jesus virou para o Judas e falou, o que você tem para fazer, faça logo. Tá lá, João 13, 27, tá? O que você tem para fazer, você faça logo. Talvez você olhando para essa passagem, parece que Jesus ele fez acepção, né? Parece que Jesus não queria ter o Judas ali. Não, de jeito algum. Claro que Jesus queria. Jesus ele ama a todos, né? Só que o coração do Judas, meu amigo e minha amiga, já era um coração voltado para o mal. Já era um coração que não servia a Deus. Judas ele nunca quis ser uma pessoa de Deus, igual o Saul. O Saul nunca quis se consertar, né? Por isso que tanto Judas quanto o Saul, o rei Saul, eles foram rejeitados. Não é que Deus é mau, não é que Deus é cruel, mas é que a Bíblia diz que Deus ele resiste ao soberbo, ou seja, aquela pessoa que não quer se arrepender, aquela pessoa que quer continuar vivendo no erro. Então Deus não pode fazer nada, porque nós temos o livre-arbítrio. A Bíblia, Deus não obriga a gente a fazer o que a gente não quer, né? Então, e não foi Deus que deu a corda para o Judas se enforcar, né? E também não foi Deus que matou o Saul. Saul ele se suicidou. Você vê que os dois, o Judas e o Saul, o fim dele foram quase igual. Tanto um quanto o outro, eles cometeram suicídio. O Saul se jogou em cima da própria lança, o Judas ele se enforcou. Mas será que foi Deus que deu a corda para o Judas?
Será que foi Deus que induziu ao Saul se matar? Claro que não. Por quê? Eles não quiseram saber de quem? De Deus. Então eles não tinham um coração voltado a Deus. Eles eram mau caráter por natureza. O diabo apenas se aproveitou dessa brecha e agiu tanto na vida do Saul, que atormentou Saul até a morte, tanto na vida do Judas, que o induziu a trair Cristo. Então, meu amigo e minha amiga, que você possa ficar com essa palavra e que o seu coração verdadeiramente seja um coração voltado para Deus. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.